Bem-vindo ao nosso Momento Jurídico. Que bom ter você por aqui. Olha, eu tô muito contente de abrir mais um episódio, nosso quarto episódio. E aqui na minha frente tem alguém muito especial. Essa pessoa, ela é especialista em ansiedade. Pois é, transtorno de ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, você precisa ficar nesse podcast. Fica nesse episódio que você vai aprender muito sobre os seus sentimentos, a neurociência, como o nosso corpo ele funciona, como ele responde a esses sentimentos. E aqui na minha frente, Eliane Weck, eu tô muito feliz de receber você aqui. Nossa, acho que eu esperei por aqui tanto tempo pra te responder, assim, sabe, pra ter você aqui. Fica à vontade, se apresenta aqui, conta um pouco pra Prazer. gente. Ok, boa tarde. É um prazer estar aqui, estou feliz também. Eu sei que vai ser um momento incrível, onde nós vamos desmistificar, né, toda essa questão da ansiedade, dos transtornos. Sou especialista na psicobiologia dos transtornos ansiosos e vamos lá contribuir com toda essa galera. Olha, eu vou te explicar como funciona o nosso podcast. Ele é bem polêmico. O Ok. tema dele é Descomplicando o Direito. A gente aborda a parte do direito em si, mas também a gente traz muito da comportamento humano, neurociência, como funciona, né? Enfim. E por ser polêmico, eu já começo com perguntas bombásticas, tá? É os nossos que rufam os tambores. Então, para começar, o que é ansiedade? Ansiedade é sintoma. Então todo mundo chega e fala: "Ah, eu tô ansioso, ansiosa", e até no consultório, quando o paciente chega, a ansiedade é um sintoma de uma série de questões, digamos assim, é a ponta do iceberg. Nossa. Por trás da ansiedade, eu sempre pergunto para o paciente qual é o medo que ele ou ela tem. Por quê? Porque os medos e as inseguranças, consequentemente, dispara esse sintoma que é a ansiedade. Então, antes de falar de transtornos ou de falar de crise, né, que as pessoas geralmente falam da crise ansiosa, e a gente vai falar da crise de pânico. Então, a ansiedade nada mais é que um sintoma, e aí a gente vai olhar por trás, e depois a gente vai tratar tudo isso. Então a gente pode dizer que eu não sou ansiosa. É um sentimento. Ai, meu É um Deus. sintoma, né? E a ansiedade, ela vem com mais algum sintoma embutido ou tem uma causa? Por exemplo, eu vejo as pessoas falando assim: "Ah, eu sou ansiosa", como se fosse um diagnóstico, sabe? Eu tenho sinusite, eu tenho ansiedade. E na verdade, pelo que a gente até começou a conversar, eh, ele vem de um sintoma, ok. Mas qual é a parte de trás? Qual que é os bastidores disso? É o medo? O que causa essa ansiedade? A ansiedade, ela pode derivar de um monte de coisas, né, então ela é um sintoma, ok. Sintomas derivado do quê? A gente pode entender vários fatores, traumas, Nossa, quem então, não tem? quem nunca, né. Então quando a gente fala: "Ah, você tem algum trauma de infância?", geralmente o paciente vai falar assim: "Ah, não, a minha infância foi ótima", então ele está querendo dizer o quê? Não justifica, né, esse sintoma que eu tô tendo não vai justificar através do trauma. Tá, quem é mais ansioso ou ansiosa na sua casa? É a mãe ou o pai? Ou foi a mãe ou o pai, no caso de um adulto? Ah, minha mãe que era mais ansiosa, ou o paciente vai trazer ela era mais agitada, né. Então, ok, então a gente vai trazer a genética. Por quê? Geralmente a ansiedade ela é uma comorbidade. Então, Nossa, ah, essa eu é tenho nova. TDAH. Qual é a comorbidade do TDAH? Ansiedade ou depressão. Quando a gente fala de ansiedade, a gente vai entrar num caminho, como se fosse uma espiral, porque é uma desregulação do cérebro. Uau. Então, quando a gente olha para a ansiedade, não é só o coração batendo forte, acelerado e respiração curta, não é só a pupila que dilatou, não é só a mão que está tremendo ou aquele rubor que sobe no rosto, um suor, sudorese. Ah, tem o paciente que vai falar assim: "Ah, eu tenho um desconforto abdominal. Eu fiquei tão ansioso, tão ansiosa que me deu diarreia". Então, a ansiedade como sintoma, ela traz toda uma complexibilidade. Então, quando a gente vai tratar, olhar para o paciente, a gente vai olhar ele num todo. Eu costumo trazer bio,
biologicamente, fisiologicamente, psico, que é a emoção, que é aquilo que a gente está trabalhando lá na hora, os sintomas, o comportamento, social. Então, como que é essa pessoa na parte social dela? Será que ela é introvertida, ela é extrovertida? Será que ela sai? Será que ela fica muito introvertida, embotada no mundo, no universo dela? E, consequentemente, começou a desenvolver uma ansiedade maior? Veio por sintomas, mas posteriormente começou a desenvolver um transtorno. Então a gente vai abrir uma classificação muito grande. Aí precisa de uma avaliação. Então, o senso comum vai trazer tudo é ansiedade. Ah, eu tô ansiosa, ah, eu tô ansioso, ah, eu tenho hoje em dia é praxe. Eu É, tenho sim, é o ansiedade. que eu mais escuto. Então, quando você vai falar o que é ansiedade, então a gente vai entrar num leque e entender. E aí no consultório a gente vai entendendo, sessão a sessão, até fechar um diagnóstico ou entender que aquele disparate, né, que ela tem da ansiedade deriva de algumas questões, um sobressalto, ela foi muito assaltada 3 vezes. Então, tem um paciente que se assusta com tudo. Alguém chega de repente, faz aquele é um sobressalto. Aí a gente vai trabalhar aquilo. Ela não tem um transtorno ansioso, ou ele, mas a gente vai trabalhar e vai encontrar todo esse universo. Gente, vai ser muito polêmico. Porque já começou desse jeito. Eu tinha que ir várias coisas na cabeça, mas já tô indo pra outra vertente. Porque no escritório, eu trabalho muito com pessoas. Meu público é pessoas. E todas elas chegam com muitas histórias. E chega contando de maneira ansiosa, às vezes bem afobada. Uhum. Às vezes você tem que ali acalmar, né, acolher, preparar. E a maioria delas, elas chegam com esse relatório. Ai, eu tenho ansiedade. Eu falo, mas calma. O que é ansiedade? Ah, mas é que eu quero fazer tudo com raiva. Ah, eu quero que o processo saia. Olha, eu entrei. E aí, doutora, não vai sair? Eu falo, mas o processo é demorado, né? Leva tempo. Precisa controlar essa ansiedade. E entra toda a questão da psicologia junto com o direito. Quando a gente fala do direito em si e a psicologia, eles andam lado a lado. Eu amo psicólogas, viu? Ó. E assim, quando eu pensei na ideia de fazer o podcast, eu falei, preciso trazer várias vertentes. Por quê? Eh, o cliente chega no escritório, ele quer uma coisa, uma finalidade. Ah, eu quero me divorciar, tem crianças envolvidas, a maioria deles não quer justiça, quer vingança, tá? Contra o meu Uhum. ex-companheiro, porque ele me Uhum. deixou por outra, ou vice-versa. E começa todo aquele litígio. E aí, a primeira anamnese que a gente tem é: pelo amor de Deus, eu faço aqui a parte jurídica, mas vai procurar um psicólogo? Porque você precisa Exato. cuidar da sua mente, você precisa cuidar de você, para que você possa cuidar da sua família. E Uhum. aí entra na segunda pergunta que eu tenho para você, né? Que é a história que explica, não justifica, mas explica, ou explica, Uhum. não justifica, algo assim, né? Eh, quando a gente fala de ansiedade, a gente pode falar que a ansiedade da pessoa, esse sintoma atinge a família? Com certeza. Porque dentro de um sistema familiar, então a gente vai falar do sistema. Vamos lá, tá a esposa, o marido, a mulher e os filhos. Se dentro desse sistema familiar um adoece, vamos entender que já não é uma ansiedade dita como comum, eu tô só mais apreensiva, preocupada, né? Ela já está atrapalhando o dia a dia dessa pessoa, da família. O que que acontece ali? As outras pessoas, elas começam a ficar, eh, não abatida, mas incomodadas com o comportamento daquela pessoa. Então, vai, causar um desconforto no ambiente, né. Dentro do ambiente familiar, a gente vai falar que acontece como se fosse uma codependência. Claro, óbvio, a gente está falando da ansiedade como um todo aqui, né, e entrando em algumas vertentes, mas se nós temos uma pessoa que não está bem, que não está legal, os outros vão ficar apreensivos. "Ai, minha mãe está tendo crise de pânico, crise ansiosa". Aquela criança ou aquele adolescente, ele já vai ficar apreensivo. Ele não sabe como vai ser depois, ele já gera uma insegurança, ou o marido, a briga, a discussão, tudo isso vai gerar algo que vai deixar apreensivo. Então, sim, impacta o ambiente familiar num todo. Nossa. Quando
Um paciente busca o atendimento, a gente costuma indicar para o todo. Então, a esposa buscou, sei lá, um dos cônjuges, e a gente vai indicar também para as crianças. Aí acaba ficando assim: ah, todo mundo agora vai ter que fazer terapia? Sim. Terapia é a forma, né? É o tratamento efetivo para a ansiedade. Então, sim. É a maneira mais fácil de falar, né? Porque eu percebo que quando começa esse litígio, a primeira coisa que acaba é o diálogo. Sim. E aí Uhum. acabou o diálogo, Acabou tudo. acabou A tudo. comunicação. Então, se vai para terapia, lá ela vai ter um espaço onde ela vai poder falar. Aonde vão acabar as barreiras do julgamento, por exemplo. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E não é sobre certo e errado, né? Sim, Quando a gente entra dentro do campo da emoção, do sentimento, cada um tem a sua subjetividade. Então, dentro desse contexto, não existe certo e errado. A gente vai trazer sempre para o equilíbrio. Então, tudo que tiver acima, não. E o que tiver abaixo, a vitimização, o coitadinho, eu não dou certo com nada, tudo dá errado para mim, é abaixo. Acima é que só eu tô certo, só eu consigo, só eu posso, é o que estão fazendo comigo. Então a gente vai trabalhar o equilíbrio. Quando a gente entra no equilíbrio, que aí a gente vai tirar o olhar dela do problema. Então, entrou no litígio, entrou dentro desse contexto, a gente vai tirar o olhar do problema e a gente vai trazer para a solução. Então, a gente vai conhecer o histórico familiar, como que foi lá quando você era pequenininha, pequenininho na sua casa, como que foram as suas primeiras relações com o pai, com a mãe, como que tudo aconteceu, como discorreu tudo isso, até chegar no dia de hoje, que está acontecendo, que é o presente. Então, a gente vai olhar para o passado, nós vamos olhar para o presente e a gente vai expandir o potencial dessa pessoa, que é para o futuro. Então, se eu organizar isso aqui, se eu me autorregular, eu consigo ser mais assertiva, por exemplo. Fazer escolhas, conseguir conversar de forma mais coerente, sem tanta discussão. Porque aquilo que estava incomodando a vida dela, sei lá, o dia a dia dela, ela está trazendo para terapia. Consequentemente, ela vai ter uma comunicação mais direta, assertiva, e a gente vai treinar isso. Vai fazer até um roleplay, né, que a gente chama. Traz o paciente e aí eu sou a pessoa que você vai discutir. E aí ela traz tudo para mim e eu questiono ela, faço sim. perguntas e a gente treina ali. Tudo isso para o cérebro dela ir encontrando caminhos não de sobrevivência, não de luta, fuga, congelamento. Sim, que é o que acontece. Luta, ela sai gritando, sai brigando, só ela é correta. Fuga, não quero falar com ninguém, sai do ambiente, se distancia totalmente. E congelada, a pessoa fica sozinha brigando. E ela fica lá congelada e também não entra nessa assertividade. Então, a terapia ela vai englobar tudo isso. Então, a ansiedade, ela acaba sendo a ponta do iceberg. Porque É por só, trás, é só o detalhe. só o detalhe. Eu trabalho com direito de família. A maioria dos advogados não quer trabalhar, viu? Acho que é bem complicado, Porque né? é muito complicado você lidar com o problema dos outros e você não tomar pra si. Que tem hora que Imparcialidade. eu pareço um pincher. Menina do céu, eu fico doida. Sabe, você quer defender, a criança tá em situação de vulnerabilidade, a criança tá exposta ao conflito familiar, conflito parental, a criança. Ai, é uma loucura. E a primeira coisa que eu faço quando eu entro com um processo, por exemplo, de modificação de guarda, regulamentação de visita ou modificação de visita, convivência. Casos, por exemplo, que antigamente usava muito, que era guarda alternada, que era 15 dias na casa de cada um. Hoje não existe mais isso, agora é Uhum. guarda compartilhada. Só vai mudar para guarda unilateral, se tiver uma violência doméstica, agora, ou um das partes, assim, não estiver mais viva, ou abrir mão, se a criança estiver em situação de vulnerabilidade, esse tipo de situação. Mas, basicamente, a regra do jogo é a guarda compartilhada. Uhum. E aí a gente entra na questão da convivência. E aí, primeira coisa que eu faço, tô lá escrevendo a petição pro juiz, eu já peço pra mandar pro estudo psicossocial. Por quê?
A psicóloga do judiciário vai fazer exatamente o que você falou agora. Ela vai fazer esse roteiro, Uhum, uhum, só que com a criança, que não consegue falar. uhum, Ela demonstra ali um comportamento ansioso. Às vezes tá dentro do escritório lá, né? Tô fazendo a entrevista com a mãe e observo a criança. A criança, ela tá inquieta, a criança, ela tá introvertida, tá mais pra uhum, dentro, tem dificuldade de falar, não consegue falar. Às vezes a voz falha, assim, sabe quando fala bem pra dentro, uhum, assim? uhum, Tá tudo bem? Tá. Não uhum, consegue falar? Então são coisas que a gente já percebe e eu já coloco e mando. uhum. E é batata. Quando vem o laudo do psicossocial, eu fico louca. É batata. Tudo que eu estava sentindo em relação àquela família, de fato, é o que acontece. E aí faz todo esse roteiro, esse estudo para poder entender. E aí é onde consegue ouvir a criança, Uhum. né? Então, linkando com o que você falou, e trazendo essa minha vivência, eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Você, especialista na área, você trabalha com criança, né, com adultos, existe ou realmente a ansiedade de um adulto, ela vai ser diferente de uma criança? Uhum. Porque é o que eu mais percebo lá. Chegou um adulto ansioso no escritório, ele tá lá. É porque eu quero justiça, eu quero não sei o quê, tal, tal, Vai tal, falar, vai né? pagar, vai falar, externalizar. A criança não. A criança ela não consegue falar, mas o estudo psicossocial pega. Que Claro. a criança, esses dias mesmo peguei, a criança estava sendo maltratada pela madrasta. Uhum, E disse que falou ao pai e o pai não deu ouvido. uhum, Precisou um laudo judiciário para o pai tomar uma ação. uhum. Então, tem essa diferença? Tem essa diferença. A criança, ela não vai falar, porque ela não tem um pensamento adulto. Ela não vai chegar na mãe, no pai ou em quem for e falar assim: "Ah, eu estou ansiosa, eu estou com medo". Geralmente, o comportamento da criança vai ser diferenciado. Então, ou ela vai ficar mais quietinha, e aí a gente observa no cotidiano, na rotina da criança, que ela vai começar a modificar o comportamento dela. Então é aí que a gente vai pegando, por isso que na avaliação psicossocial ela vai pegar, porque ela vai passar momentos com essa criança. Então a gente vai ter instrumentos, a gente vai ter técnicas, onde a gente vai conseguir levantar o estado comportamental, emocional dela. Mas em casa, ela não vai ter esse pensamento. Ela vai ter um comportamento diferente. Ou ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar mais irritada, né? Os comportamentos, ela vai chorar de repente. E o adulto, por sua vez, também, né? Vai trazer com preocupações, vai trazer com, sei lá, esses sintomas que eu já trouxe, como o batimento cardíaco acelerado, enfim, vai demonstrar de outra forma, falando. Então a gente vai diferenciar sim. Às vezes o adulto ele não vai achar que a criança, não, ela tá ok, porque ela é pequenininha e o pequenininho não tem Entendi. essa percepção. Tem sim. Tá Então, na vendo tudo? avaliação, por exemplo, neuropsicológica, você já pode levar a partir de 8 meses. Uau, eu achei que era a partir de Neuro. 3 anos. 3 anos a psicoterapia. Sim. Né? Então, a gente pode começar a psicoterapia com essa criança. Agora, uma avaliação neuropsicológica já avalia com 8 meses em diante. Então, a falta de informação, quando a gente não tem o conhecimento, perece, né? Então, quando tem a informação, se essa informação chegar ao maior número de pessoas, a gente vai ter mais sanidade mental. Não insanidade, né? A gente vai ter sanidade, a gente vai ter equilíbrio, a gente vai ter saúde para essas pessoas. E não importa, né? A gente tem, nas faculdades, tem a clínica de psicologia gratuito. Tem 6 meses de tratamento gratuito. Então, pode fazer triagem, pode fazer o acompanhamento, tanto criança quanto adulto. O importante é não deixar de fazer, porque o benefício vai ser assim exponencial. Não dá nem para mensurar, é muito grande. Ah, eu vou no psicólogo só para ficar falando, ou a criança vai lá só para ficar brincando. Não, Não. não é, é interventivo, ou seja, vai intervir já naquilo que ela já tem e é preventivo. Então, vai prevenir que lá na frente desenvolva de fato um transtorno. Não importa se é o ansioso, e se for um transtorno bipolar, e se for da infância, pode desenvolver um transtorno de personalidade. Então, é uma gama tão grande
O DSM-TR5, ele atualizou faz pouco tempo. Aumentou o número de psicopatologias, que tinha 5.000, Gente, agora que loucura, tá todo mundo louco. depois da pandemia, a gente entrou na pandemia, literalmente o número de buscas por psicoterapia aumentou muito. Por quê? As pessoas elas já estão procurando quando elas estão passando muito mal. É, quando transbordou, né? Transbordou, aí elas procuram, É a aí gota d'água, super né? medo, E dá para começar cedo. É o ideal, né? Eu tenho clientes lá, que a criança, assim, fica com atraso na fala, Isso. motora. Uhum, E assim, é difícil você abordar o seu cliente. Eu, como advogada, né? Eles me procuram para uma ação. uhum, Me divorcia. uhum, Eu quero garantir a minha casa, quero sair de lá, sair com a pensão. uhum, É isso. E aí você entrar nesse detalhe e falar: olha, vocês precisam de uma terapia, né? Porque isso vai trazer diversos problemas futuros. uhum, Por exemplo, a questão eh, a criança está exposta a esse litígio, isso pode e vai trazer ali uma insegurança na vida adulta. Foi o que a gente estava até conversando, né? A respeito de que o adulto chega no escritório e fala: como que foi? uhum. Quando você fica: eu não lembro. Aí você até comentou comigo, né? Que é importante externalizar para a criança: ó, papai e mamãe, a gente vai Isso, vai separar. separar. Mas você continua sendo amado, nós vamos continuar te protegendo, vamos continuar sendo uma família desta maneira, vai ser Uhum, desse jeito agora, né? uhum, Mudou só o formato. E muitos pais não falam. Eles não conseguem lidar com os próprios sentimentos e aí esconde da criança. Só que a criança tá vendo tudo. exato. Ela tá num ambiente vulnerável. Ela tá exposta a tudo aquilo. E o ambiente, ele interfere 100%. Nossa. Cientificamente comprovado. Então, se você está num ambiente hostil, como que fica a sua mente naquele ambiente? Um exemplo, se você receber um monte de informação, sei lá, através da TV, da rede social, de tragédia, sei lá, de morte, de tiroteio, a sua mente, o cérebro, ele começa a captar todas aquelas informações e a gente chama de trauma indireto. Então a gente começa a receber essas informações, o cérebro faz um registro dessas informações, e é quando lá na frente a pessoa fala assim, do nada, Maria, sei lá, exemplo, João surtou. Do nada começou a ter crises de não, Nunca é do nada é nada. do nada, né? Então é Não existe desde lá nada de do nada. trás, quando vai puxar todo o histórico, já teve um ambiente muito vulnerável, muito hostil, enfim, com violência. Trabalhei com uma família inteira de casos de violência doméstica. A mãe saía para trabalhar, a mãe deixava a comida no fogão, e durante o dia o feijão ficava lá bastante tempo, azedava, Ai, meu Deus. ele batia no liquidificador. Ai, meu Deus. E ele alimentava, eram 2 gêmeas e a terceira mais velha, 3 meninas. E ele fazia isso propositalmente para atacar a mãe. Não, Aí ele fazia as menininhas, eu cuidei delas, cuidei das 3, mas cuidei delas já maiores quando eu recebia o histórico delas, né. Ou ele f vocês não limparam o quintal do jeito que era para ser limpado, fazia com que elas limpassem, enfim, fazia toda aquela, questão psicológica, né. E aí ele colocou, "Ah, vocês não limparam? Não estão dando valor à casa que vocês têm? Então tá". Aí pegava elas, colocava dentro do carro e levava perto da comunidade mais próxima e deixava elas lá 1 minuto e ia dar uma volta no quarteirão, para provar, dar valor à vida que vocês têm. Então fazia aquele terrorismo. Então elas desenvolveram, a gente nem chama, né, mais de psicossomática, psicossoma, né, dessas emoções, mas elas desenvolveram vários quadros, não só emocionais, psicológicos, mas também físicos. Doença de Crohn, uma delas desenvolveu, é uma questão na coluna, com dor crônica.
ela desenvolveu Gente. também. Quadros de insegurança, assim, surreais. Bem delicado, super delicado. Elas desenvolveram transtorno ansioso, literalmente, com depressão. Então, imagina cuidar de uma mente que veio deste ambiente. Então, o impacto que tem na vida de uma pessoa assim, a gente equipara, né, com o estresse pós-trauma, que é o TEPT. Você pegar um ex-soldado do Vietnã, Ele vai ter esse trauma. 11 de setembro, que fala das torres, tal, 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 né? Então, a gente trabalha com pacientes pós-traumático também. O da violência doméstica equipara ao nível desse tipo de trauma, de estresse pós-trauma. Desses que a gente olha e fala, nossa, que trauma grande, né? De ex-soldado, que grandão. E a violência que acontece dentro de um ambiente? Prende a pessoa dentro de um quarto. Faziam com que elas ajoelhassem no milho. Que Ai, parece gente. arcaico, antigo, né? Isso. Mas para punição, e elas tinham que ficar com o braço assim, ajoelhada. Então, para equilibrar era muito difícil. E aí, toda essa soma dentro do cérebro, da mente, como que fica? Como que desenvolve? Desenvolveu o toque. Nossa, o que que o toque tem a ver? O transtorno obsessivo compulsivo, é porque ficou com mania de limpeza? Não, mania de limpeza não é toque, né? É tanto medo, tanta insegurança, tanta questão que aconteceu ali, que ela precisou encontrar um caminho para sobreviver. Organizando tudo várias vezes. Isso me acalma, por exemplo. Lavando muito as coisas, porque banho com cândida. Ai, gente, eu vou começar a chorar. Não tô preparada pra esse corte. Pri Se você observar, o âmbito familiar é o seio da sociedade. É onde tudo começa, as nossas relações. Quando você vai falar: aquele cara matou, aquele cara e você pegar a história dele, você vai encontrar lá atrás. Então, às vezes costumam falar assim: "Ah, a culpa foi do pai, a culpa foi da mãe". Não é o certo ou errado, é o ambiente. Então como que eu salvo disso aqui? Buscando um tratamento psicológico, é primordial. Mesmo que não esteja num ambiente terrorista como esse, de tanta violência, quanto mais cedo buscar o tratamento, mais Melhor, né? saúde mental. Vai prevenir AVC, derrame, infarto, enxaqueca, Câncer. câncer. Pronto, câncer é o É, galera. E você vê que hoje nós temos muitos adultos doentes. A muitos. pandemia foi o que fez a divisão de águas, né? Sim, Gente do céu, do nada, você não pode sair. sim. Você sai, você morre. E aí, pronto, acabou. E aí, quem era ansioso se tornou mais ansioso. Mais ansioso, porque tive mais medo. Quem tinha dificuldade em permanecer ali junto, né, em família, piorou. Piorou. Porque tinha que se suportar. Uhum. Começaram a descontar nas crianças, que ficaram extremamente doentes. Essa geração Z. Eu tava até fazendo um estudo esses dias. Olha o estudo. Na neurociência. Você pega a nossa geração, o que a gente faz? Pega algo pra montar, por exemplo, vamos montar essa mesa. A gente não vai olhar na internet. Eu Uhum. mesmo vou catar uma chave de fenda e vou ficar que nem louca tentando. Vou montar umas 3 vezes errado. Mas eu vou tentar até conseguir. Não é a nossa geração? Uhum. Eles não. Eles, é tudo muito prático. Aí tem um jeito de fazer mais fácil. Aí tem uma especialista, uma CEO bem famosa, que ela pegou um CEO de uma empresa bem grande, com milhões de funcionários, e pegou um trainee, que tinha acabado de sair da faculdade. Um jovenzinho lá, um júniorzinho. Aí pegou ele e colocou junto. Aí falou assim: ó, vou te dar um problema pros dois, o mesmo problema. E aí vocês vão me apresentar a solução. Aí veio esse CEO de anos e tal, ele chega e fala assim: ó, diante da minha experiência de anos no cargo, sei lá, 40 anos, é assim que dá pra fazer. Da minha experiência, assim, não dá porque eu já vi, não deu certo, faz assim, vai por esse caminho.
Aí pegou o outro, o jovenzinho lá, o geração Z, né? Gente que a gente ama, tá? Não estamos contra. Eles são super inteligentes. Sim. Ai, tem um jeito mais fácil de resolver? Ai, tem. Aí deu uma coisa super simplificada. Sabe o caminho que a gente dava aquela volta ao mundo? Ele, pá. Então a gente percebe que depois dessa pandemia foi literalmente um divisor. Coisas que a gente tinha muita dificuldade de conseguir se tornou mais acessíveis. Uhum. Mas também tornou a nossa mente muito mais preguiçosa. Uhum. Então, antigamente, a gente tinha Alzheimer porque a mulher vivia dependência do marido, cuidava só da casa, não fazia mais nada, chegava uma idade, perto da aposentadoria, começava a esquecer as coisas. Uhum. Hoje não. Hoje a gente tem mulheres proativas que trabalham, que não tem esse negócio, a gente nem pensa em aposentadoria. Eu nem penso na minha aposentadoria. Eu tenho paciente de 84 anos Exato, que faz terapia. exato. E não tem Alzheimer, viu? Porque hoje tá assim. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo muito fácil nas nossas mãos. A gente tem tanto conhecimento que a gente tem preguiça. Uhum. E aí atinge uma série de situações. Porque a pessoa ela poderia abrir, dar um Google ali, sei lá, Uhum. um chat, Um e chat. saber que está numa situação, né? Que é um sintoma, a ansiedade que precisa tratar. Uhum. E outra coisa, eu tenho casos no escritório de clientes que conversam com o chat. Temos outra. Pra não fazer cagada. Você Temos acredita? outra questão, né? Essa questão do chat. Essa questão do chat de ir lá, ok, faz sua pergunta, tá tudo bem, mas tem pessoas tentando fazer terapia com o chat GPT. Mulher faz, eu tô falando, e faz errado. É. E faz errado. E ele foi. E teve até um estudo e eles trouxeram, né, o que o chat GPT respondeu. Procure auxílio profissional, porque eu não vou conseguir te auxiliar. Vou até aqui só, minha amiga. Só vou até aqui. Ou seja, as coisas estão tão fáceis, tão rápidas, tão na mão, que está começando a trocar as coisas que são, digamos assim, sérias, preciosas, né? Um profissional, pela coisa vil, né? O precioso pelo vil. Porque é o prático, o fácil, o rápido. Só que não. Tanto as nossas emoções, tudo é uma construção. É um processo. E o processo, o próprio nome diz, ele tem começo, meio e ele tem fim. Então, dada a sua importância de cada uma das coisas, né? Tem um filho, não tem condição, procura a clínica da faculdade, as faculdades que tem psicologia e coloca. Faz 6 meses lá de terapia, dentro de um processo. Aí a mãe também faz, procura seu próprio processo. É assim, o resultado lá na frente é surreal. Surreal. Quem entra num processo psicoterapêutico para se conhecer, então é o autoconhecimento. Tá, a gente veio aqui por conta da ansiedade, mas por trás dela vai ter N questões. Não é só ansiedade. Não, nunca é. Gente, eu tô passada. Sabe quando você não sabe o que fazer mais? Eu não sei, eu quero estar falando disso. Eu preciso avançar, mas eu tô chocada. Eu tô, assim, perplexa. É a ponta do iceberg. Porque a gente chega assim, achando que a ansiedade é um problema crônico. Aí, sei lá, tem um sinusite, tem um rinite, tem uma ansiedade. E é um sintoma. Eu tenho alguma coisa que tá desencadeando isso. Exato. Não é só ansiedade, eu preciso investigar, preciso da terapia. Aí eu conheço pessoas que falam assim, mas eu falo, faz uma terapia, você precisa e tal. Ah, não sei, é porque eu não acho que é necessário agora. É sempre assim. E a pessoa também, ela não aceita que ela precisa. Ou então, eu conheço eu faço terapia, gente, inclusive fiz hoje. Amo. Uma vez por semana, mesmo sem ter problemas. Porque eu me preservo pra ter certeza que eu não vou, sabe, descompensar. Porque eu lido com o problema dos outros, eu tenho que lidar com o meu que dos outros. Certíssima. Então eu faço. Nem que eu Certíssima. chego lá e falo, olha, hoje a gente vai só falar dos outros. Hoje vai falar de mim. Mas eu preciso, eu me dou esse tempo. E aí eu conheço gente que fala assim, não, eu tive alta, agora eu volto na terapia de uma vez só por mês. Como é que chama? Processo de alta? Não, Breve? É uma terapia que a pessoa faz uma vez por mês. É só pra acompanhar, pra ver se a pessoa tá indo bem. Eu falei, gente, eu não consigo fazer terapia de uma vez por mês. Eu surto. Uma vez por mês a gente dá quando tá literalmente num tratamento de anos e agora ela entrou num processo de alta. Eu entrei aqui para tratar da ansiedade, exemplo, literalmente um transtorno ansioso e já tá ok no sentido de regulado.
já sei lidar com aquilo. E aí a gente, então, vamos começar a se ver uma vez ao mês para observar como você fica os 29 dias sozinho, sem fazer terapia semanal. E aí a gente vai fazendo esse distanciamento para o processo de alta. Mas isso não impede de fazer a terapia. Eu quero continuar fazendo, ok, mas a gente vai no processo de alta. Ai, eu não quero ter alta. Não quer ter alta? Ai, meu Deus, ela vai me analisar agora, gente. Ai, meu Deus do céu, agora tela preta, sabe? Você analisada. Carol, por que você não quer ter alta? É. Ai, eu O que gosto isso quer tanto. dizer para você? Eu gosto tanto de poder, sabe? Olha, pense pelo lado positivo. Eu não preciso brigar com meu marido, eu posso falar mal dele pra minha psicóloga, né? Eu posso falar dos meus filhos quando eles não lavam a louça pra minha psicóloga, sem causar uma briga dentro da minha casa. É um ambiente sem julgamento. Não é verdade? Mas, gente, meu marido é maravilhoso, tá? Te amo, amor. Mas você entende? Eu acho que é importante pra gente ter esse momento. É o meu momento, é o momento da Carol. Uhum. Ali eu não sou só a doutora, eu não sou a criadora do podcast. A Tá mãe. entendendo? Não sou mãe de 3 filhos. Ter uma creche, minha filha, é loucura. Ter 3 filhos, minha galera, não é fácil. É muito difícil, ainda fase diferente. Um tem 16, um de 12 e uma de 3. Então é uma loucura lá em casa. É bateção de porta, é a neném que eu tenho na atenção. Bom, você me Agora, acompanha. acompanho. Se a gente olhar lá para trás, Freud, ele teve pacientes que ele atendia todo dia. Então tô justificada. Obrigada, Eliane. Todo Me dia. senti ótimo com esse corte. Posso seguir aqui tranquilamente, tô super feliz. Vamos lá. A ansiedade, você entende que a ansiedade, a pessoa tá presa no presente pro futuro ou no presente pro passado? Presente para o futuro. Quem é ansioso, ele vive o futuro no presente. Ou seja, ele não vive vive o nada. presente. Não Ele vive vive nada. só o futuro. E o depressivo, ele vive o passado no presente. Ele está preso ao passado. E o ansioso preso ao futuro. Por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer. A ansiedade, as pessoas pensam assim: eu preciso me acalmar, eu tô ansioso, eu tô ansiosa. O que a gente entende quando a gente olha para essa frase? O paciente está trazendo: eu preciso me sentir seguro. Não é calmo. Quando eu estou seguro, quando eu estou segura, então as minhas emoções se acalmam, se aquietam. Então não é da calma para a segurança, é da segurança para a calma. O sistema nervoso central, ele desregula e ele vai para 2 polos, por exemplo. Ele vai para o sistema simpático e para o sistema parasimpático. Então, esses polos, quando desregulado, a gente precisa de autorregulação. Então, o paciente que tem a ansiedade ou transtorno ansioso, a gente vai ensinar isso, ele se sentir seguro. A gente vai levar para um lugar seguro no sentido não figurado, né? Sim. Mas a gente vai trazer essa questão do lugar seguro para que ele se equilibre. É a praia que te deixa seguro, tranquila, é tua casa, é tua cama, é ao lado de alguém que você ama. Como que você se sente seguro, segura? Quais são as ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia que vai gerar essa segurança? Será que todo instante eu fico tendo a sensação de abandono, de desamparo? Por isso que eu sou ansioso, ansiosa? Aonde eu perdi a mão da segurança? Inclusive, eu tive um paciente que, ao atravessar a rua na infância, o pai soltou a mão, mas sem querer, ele foi mais rápido, a criança foi mais devagar e soltou a mão. Nossa. Mas, ok, conseguiu, né, salvar, digamos assim, mas aos 12 ou 13 anos ele desenvolveu uma mania. Por isso que ele chegou no consultório para mim. Ele ficou com mania na sala de aula de pegar papel higiênico depois do intervalo e ficar tentando secar a mão. Parece que esse secar a mão era infinito. Não conseguia, ele ia para o lanche, lavava as mãozinhas e vinha para a sala de aula para fazer atividade, então ele não conseguia mais escrever. Não. A professora: ué, o que está acontecendo, fulano de tal? Você não consegue escrever? Não, porque minha mão tá suada, não, porque minha mão eu tenho agonia.
Aí ele ficava com aquelas bolinhas de papel higiênico. E em casa, a mãe falou: não aguento mais. A sala tá cheia de bolinha espalhada de papel higiênico, porque ele fica tentando Secar a mão. secar a mão. E ela me trouxe, filho de pais separados. E aí eu comecei o processo com ele. E aí, em uma das sessões, eu apliquei o reprocessamento, que é a técnica de brain spotting, né? Que é ponto cérebro. E enquanto ele estava observando aquele ponto, para a gente tentar entender qual era o medo, o que acontecia com as mãos, por que suava, por que da caneta, tal, tal, tal. Ele arregalou assim, né? Ficou com as pupilas dilatadas, olhou para mim e falou: eu lembrei de um negócio que eu nem me recordava, porque ele estava com 13 e o negócio tinha sido com 3 aninhos. Ah, o que que foi? Aí ele falou: meu pai, ele foi atravessar a rua comigo e soltou a minha mão. Nossa. Aí eu falei: observa mais um pouquinho isso. E o que que aconteceu depois? Ah, depois ele veio, segurou minha mão, me acolheu, tal, 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 tal. Mas posteriormente houve a separação, então houve-se a ruptura. Aí o cérebro dele vai fazendo essa interpretação de rompimento. Soltou a mão, o pai sai, vai embora. A criança, qual a leitura que ela faz? Ela não, o cérebro dela faz. O pai foi embora da casa, que era comum para a família toda, por conta da separação. Entendemos que o melhor é a mamãe ficar com os filhos na sua casa e o pai vai para casa dos pais, aluga, compra um imóvel, Sim. tal. Na mente da criança, ela foi abandonada pelo pai, Meu Deus, e o pai sempre presente. sempre presente. Ai, Eu que ela foi. atendo os adultos que são filhos de pais separados. Todos eles trazem essa interpretação do abandono desse pai, por mais que ele buscou cada 15 dias, tal, tal, ele esteve nos aniversários, o cérebro faz um registro. Aí é que entra a terapia, para a gente ensinar esse cérebro que aquela situação não é uma ameaça mais. Já foi, já perdeu, já rompeu. A leitura que ele continua fazendo é o da ameaça toda vez. Só que não. Ensinar que foi, que não existia mais algo em comum, que o pai queria ir para o lado direito e a mãe para o lado esquerdo, que eles continuariam suas vidas, que ele é amado por esse pai, por Sim. essa mãe, enfim. Para ressignificar tudo isso, é um processo. E é Não é uma mágica. É necessário. 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 É o É que eu falo no importante. escritório. E por isso que eu bato tanto nessa tecla. Gente, por isso que eu estou fazendo esse podcast. É importantíssimo. Quando a gente fala de uma criança que está no meio de uma situação de litígio, para os adultos já é difícil. Você tá ali com o seu sentimento, tudo bem não dar certo. Você não é obrigado a ficar com a pessoa pro resto da vida. Mas preservar a mente dessa criança é muito importante, porque isso vai formar ela para a vida adulta. Então, a sua personalidade, a sua segurança, como é que ela vai lidar com sentimentos, como ela vai ter relacionamentos amorosos. Isso vai impactar em tudo. Aí, de repente, a pessoa fala: ah, ela tá no meio de uma violência doméstica. Não é do nada. Tem algo. Uhum, Sempre tem. É uhum. o que eu sempre falo nesses episódios. Sempre tem algo, sempre vai ter, né? É importante cuidar da mente. É igual você falou da questão do abandono. E o pai presente. Presente. E agora você imagina o caso em realmente que tem abandono. Eu trato com violência, inclusive com criança. Você imagina o tanto de gatilho essas crianças têm? Tanto de trauma. Algumas delas, elas vão parar em abrigo Uhum, temporário. uhum. Tem intervenção no conselho tutelar. Teve caso que a criança saiu das mãos da mãe, foi pro pai. O pai abandonou. Saiu da mãe do pai, foi pra avó. Uhum. Aí a avó brigou com a mãe. Aí voltou pra mão da mãe. Aí a mãe brigou de novo, foi pro pai. Aí do pai foi pra avó paterna. A avó paterna desistiu, aí o pai abandonou na justiça. Falou, não quero mais. Imagina a mente dessa criança que já foi para N lugares, que não tem mais a sensação de pertencer Não a nada. pertence a nada. Onde ela mora? Onde eu moro? Quem sou eu? Eu não sou amada. Aí a mãe, ela tem mais de um filho. Ah, por que que os meus outros irmãos você fica? Por que comigo não? E um dos filhos já morava com a avó materna. Então, assim, olha que salada mista, que bagunça. Aí chega nosso papel, porque eu faço a parte técnica, né? Por mais que eu acolha a família, que eu converso, eu sou advogada, não Uhum, sou psicóloga, uhum. né? Eu posso entender um pouco da mente humana, mas tem que ter essa
ligação entre as nossas profissões. Eu sou muito fã de psicólogos, né? Meus filhos fazem terapia. Tá tudo bem se separar. Mas como é que você vai lidar com isso? Uhum. Vai tornar uma criança que vai ter problemas na vida adulta? Aí começa a dar trabalho. Ah, porque tá dando trabalho, eu não quero mais, deixa o conselho tutelar. Não é assim que funciona. A criança tá exposta a litígio que você mesmo causou. Uhum. Tudo bem separar. Novamente eu falo, não tem problema. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que tá te batendo. Uhum. Mas como eu vou preservar a mente dessa criança? Ah, não, tem casos que não dá pra preservar, porque o pai é o agressor. Tudo bem, então a gente vai atrás de uma medida protetiva pra criança. Uhum. Mas a mente dessa criança, ela precisa estar resguardada a todo custo. É o mais importante, é o Uhum. tema da nossa conversa. Ah, é só ansiedade? Não, não é só ansiedade, vem muitas coisas por trás. Pode ser medo, pode ser abandono, é o que a gente tá aprendendo aqui. E é um adulto que ele vai ser, caso não cuide disso, disfuncional. Vai buscar nas relações ressignificar e não consegue, se torna, sei lá, vai às vezes para bebida, para o álcool, para droga. Por quê? O cérebro desta criança que se tornou um adulto, ele está buscando a regulação, só que ela não sabe o caminho. Ela não sabe como fazer da forma saudável, que é o que a gente vai ensinar na terapia, por exemplo. Como é que você se acalma? Como é que você se sente seguro? E no próprio consultório, a gente vai trabalhando a segurança deles. Eles sabem que eles têm um lugar onde eles podem ir, que eles podem falar e que eles vão se sentir à vontade e seguros. Seguros. E ali a gente vai desenvolver o adulto. E ele fica um adulto assertivo, um adulto. Nossa, se eu for dar relatos aqui, N. É bem melhor do que chegar um adulto, né? Que nem tem uns que fica preso no ciclo. Com A gente tá conversando certeza. lá, né, sobre o É, borderline. é. Fica preso ali no ciclo, mas já foi, já foi. E a pessoa não se recupera. Os Não, anos estão passando e ela tá presa. ela tá presa. E isso na empresa vai impactar. Nossa, aquela fulana de tal é estranha. Ciclano é diferente, ele é tão fechadão aqui. Percebeu que ele é reativo, que ele é, irritado, Sim, expansivo. expansivo? Então a gente vai olhar a personalidade, a gente vai estudar a personalidade, a gente vai entender o que que aconteceu e vai trazer, porque a gente só muda aquilo que se torna consciente. E o que não torna consciente? Deixa a pessoa presa. Fica numa repetição, Eita. que é o inconsciente. Meu Deus do céu, tá mais polêmico que eu pensei, viu? Olha, sem pergunta, assim, bombástica, já tá assim de um jeito. É verdade. A pessoa ela vai ficar presa num ciclo. E assim, você vê adultos que não cresceram, infantilizados, Imaturos. imaturos, não amadurece, E aí vai para um casamento que é sério. E aí? não consegue. Ah, ele não assume a parte dele financeiramente. Vai assumir como? Ah, vamos entrar no. Ai, vamos ver se dá tempo, porque eu posso tambor. Gente, eu tô amando esse bate-papo, tô ficando doida aqui. Se a gente falar sobre pais superprotetores, é só no meu escritório que chega? Pais superprotetores, eles ajudam ou eles ativam esse gatilho de ansiedade? Será que superproteção ajuda ou ela vai atrapalhar? Tem seu lugar, mas vai mais atrapalhar do que ajudar. Eita, atenção, hein? É. Pais protetores. Olha aí, eu sou uma, ai meu Deus. Superproteção, então tudo que é mais, demais, esconde uma falta. Então, se eu super protejo, porque eu tenho as minhas questões, os meus medos, então eu vou super tudo que eu passei, que foi ruim, eu não quero que a minha filhinha, meu filhinho passe mais. Então, você vai, encontrando caminhos, tomando decisões, onde você vai trazendo um norte para sua filha, para o seu filho de superproteção. Tem um caso aqui que eu vou trazer, então, de exemplo. Protegeu tanto, tanto, tanto. Aqui é perigoso, aqui também é perigoso, aqui você não vai. Super dinâmica super protetora a mãe e autocrítica não, e muito crítica. Então, criticava muito e protegia. Critico e protejo. E o pai mais equilibrado, mas muito protetor. Então ele cresce um adulto introvertido, escolhe uma profissão, ciências da computação, porque é tudo fechado, né? Cresceu no quarto. Indo em poucas festinhas, tal, 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 super protegido. Hoje ele é um adulto de 20 e poucos anos, nunca namorou. Meu Deus.
nunca trabalhou. Extremo, tô falando de um extremo. Talvez você vai falar: "Nossa, isso não existe". Existe, tá no consultório. Então, o extremo. A superproteção vai gerar uma pessoa mais insegura, menos autônoma. Então, dado o seu devido lugar, a gente tem que trazer o equilíbrio. A gente pode proteger, que é bom a criança se sentir segura. Geralmente eu vou falar para o paciente: "Tá, eu estou entendendo essa, dinâmica que você está me contando da infância, mas onde estava sua mãe e o seu pai? Ou quem estava te cuidando nesse dia X?". "Não sei. Não, mamãe chegou depois. Não, meu pai veio no final". Então, a falta de equilíbrio do super protejo ou eu deixo de lado, nenhum dos 2 tem ganho, vai ter perdas. Então, gerar uma pessoa funcional é gerar uma pessoa que você vai dar para ela autonomia no seu tempo. Qual que é a autonomia que eu dou para 10 anos? Sei lá, arrumar a própria cama, descer o lixo, sair da porta do colégio até a porta do carro. Então, vou dando, na medida, as autonomias. Eu protejo você, eu tô com você, mas levo até a esquina. Agora você vai até a porta da escola. Vai que eu tô aqui te olhando. Eu estou com você. Então, eu não tô só mostrando o caminho para essa Tá criança. caminhando Eu junto. tô caminhando junto, Mas dando autonomia. mas dando autonomia. Então, eu vou te dar R$ 50 por mês. Não, não dá. R$ 50 por mês é teu, mas eu vou supervisionar. Você É, vai porque é necessário. É necessário. Então, superproteção, vamos ter adultos mais disfuncionais, mais inseguros. Um cérebro que vai fazer uma leitura sempre de ameaça. Aquilo ali não pode. Ele não sabe nem por que não Nem pode. porque não pode. Porque ele foi criado naquele ambiente. Aí agora a necessidade, bem-vindo ao mundo dos normais, 26, 27, 28 anos, e aí você precisa viver, porque os pais não são eternos. E se Exatamente. eles tiverem uma idade maior, 60 e tantos, 70, 80, sei lá. E aí, o que que acontece? Não vai ter aquelas pessoas ali para ditar o teu caminho nessa simbiose, misturado pai com mãe com filho, não. Por isso que na América, Estados Unidos, fora, 18 anos é mochilinha nas costas e ir para a É universidade. isso mesmo. 16 já começa a dirigir, né? 16 começa a dirigir. Se meu filho de 16 eu deixar ele na rua. Então, a gente vai equilibrando, É. né. Aí na terapia, a gente vai ensinar, né. Eu tenho um paciente que está indo para intercâmbio, e aí a gente está trabalhando esse processo antes, para que lá ele consiga ser mais autônomo, porque lá não vai ter papai e Nem mamãe. mamãe, é Vai verdade. ter a universidade, vai ter um quarto dividido, compartilhado com alguém. Como que você vai se comportar lá? Se a mãe fez tudo para você, e agora? Como que eu faço lá? Então, a psicologia, a psicoterapia é o equilíbrio. Tudo o que for a mais não é equilíbrio. Protegi demais, deixei solto demais, deixei na rua o dia inteiro brincando, solto demais, não tem equilíbrio. Aí a gente vai organizar no consultório o equilíbrio. "O que que você fez essa semana?". "Ah, eu fiz isso até 11 horas da noite". "Que hora você dorme?". "Que hora você acorda?". "Qual horário?". Ver rotina. É muita coisa. Gente, eu tô passada. A gente vai entrar num leque Eu gigante. queria te perguntar tanta coisa ainda, gente, mas tá no final. Será que dá tempo de eu te perguntar mais uma última coisa? Poxa vida. Você acha que a terapia, as pessoas acham que a terapia é uma fraqueza? Eu percebo que tem gente que tem vergonha de falar. Eu faço terapia. Eu não, gente, eu amo. Eu faço mesmo, graças a Deus, meus filhos me fazem. Todo mundo em casa faz. Todo mundo faz. Você percebe isso, que as pessoas têm vergonha? Elas Com acham que é uma fraqueza? certeza. Uhum. A psicologia ela é nova. Quando a gente falar de 50, 60 anos, a gente fala que é novo, não é? É É verdade. novo, é muito pouco tempo para uma ciência em desenvolvimento. Então, as pessoas elas têm vergonha ou medo porque ela sempre foi olhada como um último lugar de procura quando eu tô todo mundo fala: "Surtei".
tô doente, tô depressivo. Lá vai o doidinho. Lá vai o doidinho. Então, a gente vai olhar tudo isso e vai desmistificando. Então, esse podcast aqui é para isso. É Você pra vai isso. desmistificar, descomplicar. O direito, ok. Mas aí você está fazendo o quê? Linkando com a psicologia, Outras coisas, sim. com outras coisas. Então, sim, eu tenho paciente que ninguém sabe que faz. Depois de um ano que tá lá, aí começa. Por É o que que se paciente sente 007, né? 007, porque ela se sente segura, se sente forte, fortaleceu as emoções. E agora ela, o que que aconteceu? Que você tá assim, terapia. Terapia, amor. Tá em Agora dia. tá em dia. Eu faço terapia para lidar com quem não faz. Tem essa Exatamente. frase também que eles utilizam. Mas só que se as pessoas soubessem o benefício que é a psicoterapia, elas faziam desde cedo. É verdade. Colocariam seus filhos. Eu recebo hoje paciente com TDAH ou com outras questões que já era para estar evoluindo lá de trás se tivesse feito uma terapia. Um E ficou sofrendo. tratamento efetivo, obviamente, né? E eu tenho pessoas que chegam e falam, Eli, eu quero me conhecer. Eu não sei quem eu sou. Nossa, Eu que não sei a forte. minha identidade. É forte. Eu não Que sei quem eu forte. sou, eu não sei fazer escolhas. Se o meu marido pede pizza, o sabor que você quer? Sabor, escolhas, hobby, leitura. Do que eu gosto? O que Quem que eu sou gosto? eu? Quem sou eu? Qual a cor do cabelo que eu quero usar? O tipo de roupa? Ah, você sempre a mãe, o pai lá de trás. Ai, você é chata. Você é feia. Ai, sai daqui. Então, cresce com esse estigma, né, de que é inadequado. Eu não sei quem eu sou, porque sempre Sim. disseram que eu era X, Y, Z. E aí continua, né? Nesse ciclo infinito. Um Olha, a gente adulto já tem alguns disfuncional. minutinhos. Eu vou aproveitar para mais uma pergunta. Eu tenho que aproveitar você. Me fala uma coisa. Você acha que criança, ela fica ansiosa quando começa a troca da convivência? Vou para Sim. casa do meu pai. Tem um livro que eu utilizo com eles que chama Lara e as suas duas casas. Por quê? Porque ela tem duas casas. É a casa da mamãe e a do papai, ou da mãe, enfim, do nome que você quiser trazer, 2 ambientes. Como que ela se sente quando ela vai para outra casa? Gera medo, insegurança? Será que eu vou voltar? O mundo delas, a mente delas, elas sentem, elas não pensam. Então elas sentem insegurança, elas sentem medo, elas sentem num ambiente que é vulnerável, por mais segurança que você passe. Então, aos poucos, isso vai sendo organizado, sim, conforme a mãe conversa, conforme o pai conversa. Quando não tem, né, tanta briga, Tanto discussão, litígio, tanto conflito parental, né? conflito parental, enfim, eu tenho no consultório, eu trabalho semanalmente com esse público. Então, a gente tem que sentar e explicar e conversar. E a gente vai trabalhando de forma lúdica, obviamente, através de uma contação de história. E aí eu vou ensinando eles se autorregularem. Então, quando a gente vai fazer a autorregulação com a criança, eu coloco eles deitados na poltrona lá que tem, no sofazinho. Aí coloco as perninhas assim em cima das almofadinhas e coloco uma almofada aqui, né, no abdômen. Aí eu peço para abraçar. Ou tem a almofadinha do cachorrinho que Põe coloca a as 2 mãozinha, mãozinhas. né? Eu já vi ela lá. Aí eles colocam e eu vou ensinando a fazer a respiração, né? Conta Pra 4 lidar. segundos, cheirando a florzinha e soprando a velhinha. 4 e 6. Eu vou ensinando a regular. Aí como você sentiu? Ah, é legal. Ah, me senti legal. Eles nem sabem. E aí eu vou ensinando. Quando você for para casa da mamãe ou para casa do papai, você vai fazer a respiração, colocar as mãozinhas no ombro. Aí eu vou ensinando todas as ferramentas de autorregulação, tirando sempre do sistema parasimpático para o simpático. Pra E se aí sentir vai seguro. organizando e sentindo seguro. Por exemplo, medo de que a mãe não busca na escola, aumenta a ansiedade. Eles não sabem dar o nominho, né? E E aí só eu ensino, sente. só sente. Ai, que dó.
E aí eu ensino, joga a bolinha na parede, volta, aí vai. Tá vendo a bolinha que vai e volta? Sim, assim é a mamãe. Ela vai, mas ela volta para te buscar. Aí no consultório a gente faz esse processo. Ah, eu quero minha mãe tá na recepção. Ela vai voltar, lembra da bolinha? Aí eles se acalmam, se sente seguro e aí vai no processo. Nunca mais eles vão se esquecer disso. Eu fui na psicóloga quando eu era pequenininho, eu brincava, ela ensinou da bolinha e aí vai crescendo. Mas sim, aumenta a ansiedade. Ai, eu quero tanto continuar. Eu queria tanto que fosse infinita a nossa conversa. Você precisa voltar aqui. Me promete aí, com gravação, que é um Volto. poder legal. Muito bom, muito bom. Eu amei, amei, amei receber você. Amei ter você aqui. Olha, eu amo o seu trabalho, né? Eu acho você incrível. Já sigo. Pra você estar aqui é porque realmente você foi escolhida a dedo. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, por vir aqui falar um pouco da ansiedade. Quero muito falar com Só um pouquinho, você. falamos. Quero muito falar com você sobre outros sentimentos, né? Sobre outras emoções, sobre crianças, como elas se sentem. A ideia desse podcast é justamente isso. É que os pais, né, vejam a Se importância. conscientizem, né? É, Não na hora da dor só, na hora do sim. problema. Não procurar só quando tá tudo em chamas, né? Mas entender que a criança precisa ter um olhar, ela precisa ser vista, seus sentimentos, emoções, né? Olha como é delicado a mente, né? E assim, da criança ainda tá tudo sendo formado, hipotálamo, tudo. Ela não tá Isso. preparada pra nada, pra vida. A gente, adulto, tem hora que a gente olha e fala, eu não tô preparado. A Imagina a tomada, a criança. tomada de decisão só se forma o córtex com 25 anos. Aí, a criança tá totalmente Você quer ficar com exposta. a mamãe ou com o papai? Gente, Não existe essa não. pergunta. Você quer se sentir bem lá ou cá? Não tem Não como. tem. Ele vai ficar perdido no meio de situações de adultos. É, entender, mostrar que é pertencente, mostrar que é amado nos 2 lugares, que tem 2 casas sim, mas mostrar a residência fixa. Olha, você mora com a mamãe, Isso. aqui é a casa da neném. Aí a casa do papai também é sua casa, mas é aqui que você mora. Não falar, ó, você vai pra casa da sua mãe, ó, agora você vai pra casa do seu pai. Não. Onde eu moro? Quem sou eu? Né? Então, Identidade, né? exatamente. Nunca a gente vai falar assim, só para encerrar, o que você vai ser quando crescer. Porque a gente tá dizendo, Não, você vai ser só quando você for adulto. não, Não, você já é já é. agora, já é. Já é agora, é. Isso daí eu também já sabia. Ah, é verdade. Não posso dizer. O que que você quer ser? Não. O que que você quer ser agora? É daí Isso. que ela descobre, né? Se descobre. Se descobrem. Eu não imaginava que eu seria advogada. Mas eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com a psicologia, porque eu sempre fui muito ouvinte, sempre dei bons conselhos, sempre tentei entender muito a mente humana. Nossa, a gente ficaria aqui mais 1 hora. Claro. Bom, eu agradeço a Gostou? oportunidade, amei. Passou no teste, foi tranquilo. Passei, foi. Então tá bom, gente, eu agradeço aí, pessoal que tá assistindo a live, você que tá assistindo aqui no meu canal. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco mais uma vez. Não esquece de curtir esse vídeo, me seguir e compartilhar para quem precisa saber dessas informações. Elas sempre são muito relevantes. É importante, quanto mais você conhece dos seus direitos, conhece do seu corpo, da sua mente, enfim, de tudo, isso sempre vai te enriquecer. É isso aí. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Beijinhos.